Bom dia, galera. Vamos lá. Oitavo ano, volume 3, nossa aula do capítulo 7, tá? Essa aqui é a nossa primeira aula do volume 3, do capítulo 7, tá bom? América e África, espaço rural. Isso aí vai ser espaço rural e urbano, mas a gente vai ver primeiro o espaço rural, tá bom? Então vamos ver aqui algumas das principais características que vão acontecer do ponto de vista da produção rural ou agrícola, né, ou também agrária, com relação ao continente americano e o continente africano. Quero lembrar que estamos falando especificamente aqui da América Latina, tá? Eu já mostrei para vocês aqui anteriormente que nós temos uma divisão, principalmente do ponto de vista geoeconômico, do continente americano entre a América Latina e a América Saxônica ou Anglo-Saxônica. Lembrando que a América Saxônica é formada apenas por dois países, que são Canadá e Estados Unidos, os dois países mais fortes economicamente do continente americano. Todo o restante do continente americano vem México, em seguida todo o conjunto de países da América Central e em seguida todo o conjunto de países da América do Sul, que responde pela denominação de América Latina. Tranquilo? Lembrando da África também, que a África também tem uma sub-regionalização, né? Uma divisão regional. Temos a África do Norte, ou a África Branca, também chamada de África Islâmica, que é formada pelos 5 países do deserto do Saara para cima, né? São eles, por exemplo, Marrocos, Tunísia, Líbia, Egito, Argélia. E temos todo o restante do continente africano, que é formado por 49 países. Eram 48, mas o Sudão foi dividido recentemente entre Sudão do Norte e Sudão do Sul, e aí passou a ser mais um país. A chamada África Negra ou Subsaariana. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira questão, eu coloco aqui no período colonial, nós vamos ter o espaço rural desses dois grandes, vamos dizer assim, grupos de países, né, a América Latina e a África. Nós tivemos o predomínio de latifúndios monocultores, né? O que seria um latifúndio monocultor? Seria aquela grande área, aquele grande espaço rural reservado para a produção de um único produto. Essa palavra aqui, mono, né, significa um produto, cultivo de um só produto. Posso citar como exemplo, no caso brasileiro, nós tivemos a agricultura canavieira, chamada também de açucareira. Depois nós tivemos a agricultura cafeeira, tivemos e temos ainda, né, isso não deixou de existir, ainda existe tanto a agricultura canavieira ou açucareira, existe a agricultura cafeeira, a agricultura cacaueira, e hoje nós temos, né, posso citar também como os chamados novos polos agrícolas, como o polo do algodão, o polo da soja, o polo do dendê, enfim, os latifúndios monocultores não deixaram de existir, eles apenas se aperfeiçoaram, eles apenas se modernizaram. O problema era, em grande parte, né, e ainda é, que grande parte desta produção é destinada ao mercado externo, quer dizer, essas colônias, como era chamada na época, colônia de exploração, eram preparadas, articuladas para produzir produtos, quase sempre produtos alimentares, para exportar às suas metrópoles, hoje chamadas de países centrais, né? Então, por exemplo, isso era um problema, né? Porque quase sempre faltava alimento nos locais onde esses alimentos estavam sendo produzidos, já que o melhor dessa produção era destinado ao mercado externo. Lembrando, o nome, colônias de exploração, existiu para ser exploradas, existiu para servir às suas metrópoles. E eu coloco aqui também a agricultura industrial. O que seria isso, agricultura industrial? Também hoje chamada de agroindústria, né? A agricultura industrial, em um primeiro momento, passou a ser uma atividade agrícola que não seria destinada apenas à produção de alimentos. Essa agricultura seria também destinada a produzir produtos que seriam usados numa escala industrial, para produzir produtos que os seres humanos iriam consumir, mas que não seriam necessariamente
diretamente na alimentação. Exemplo, os latifúndios algodoeiros, um clássico exemplo disso aí. Gigantescas áreas agrícolas eram destinadas para o solo, preparo do solo, para cultivar algodão. O algodão que seria usado na indústria têxtil para depois ser usado na produção de roupas, tecidos, né? Enfim, é um grande exemplo, é um clássico exemplo que eu posso citar que vai acontecer tanto na América Latina quanto nos países africanos. Outro exemplo, pegando aí a questão da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, que inicialmente foi destinada à produção de açúcar, mas depois ela entrou para a produção de cachaça, que não é exatamente a alimentação, né? E mais recentemente a produção de álcool. O projeto biodiesel brasileiro, né? Destinado para produzir álcool para misturar na gasolina para diminuir a quantidade de gases poluentes para a atmosfera. É uma parte boa e ao mesmo tempo deixa uma interrogação, né? Será que é justo você deixar de produzir alimentos básicos, arroz, feijão, milho, criação de gado para produção de carne, leite, para produzir algodão ou para produzir cana-de-açúcar, para transformar isso em álcool? Quanto mais álcool seja produzido para misturar com a gasolina, menos alimentos aquele solo estará produzindo. Então isso exige todo um reordenamento, né? Então basicamente isso aqui foi o modelo do espaço rural, que vai acontecer na América Latina e na África no período colonial. Principais consequências dessa estrutura. Nós vamos ter aqui uma consequência inicial: concentração da terra nas mãos de poucos produtores. No caso do Nordeste brasileiro, isso vai acontecer em larga escala, os chamados latifúndios, né? Os latifúndios monocultores. Vale a pena lembrar que nesse período nem todo mundo queria sair da Europa, queria sair da metrópole portuguesa para vir colonizar o Brasil. Então foi feito um pacto entre o governo central de Portugal e a colônia brasileira. O camarada que viesse aí teria direito a escolher uma grande área, que seria um latifúndio, e esse latifúndio seria destinado a ele de forma hereditária, quer dizer, passaria para ele, para seus filhos, para seus netos, o princípio da hereditariedade. Então isso levou a uma intensiva concentração da terra, principalmente no Nordeste brasileiro, tá? Essa concentração da terra vai levar futuramente aos conflitos pela posse da terra, a questão da formação do MST, Movimento Sem Terra e tudo mais, né? Outra questão, falta de alimentos para as comunidades locais, quer dizer, você produzia o alimento, mas você não tinha direito a consumi-lo, porque ele era destinado ao abastecimento das metrópoles europeias. Então isso também vai elevar o índice de fome dessas populações. Isso acontece muito nos países do continente africano, né? Tanto que a fome generalizada nos países do continente africano hoje ainda são uma consequência também deste princípio da colonização africana pelos europeus. Outro problema, outra consequência, esgotamento dos solos agrícolas, né? Foi-se descoberto os melhores solos agrícolas. Esses melhores solos agrícolas passaram a ser destinados ao cultivo das monoculturas de exportação. E a gente sabe que um solo que cultiva um só produto todo o tempo, ele leva geralmente ao esgotamento. Isso passa a exigir uma quantidade maior de insumo, né, de adubos, quase sempre adubos químicos que são utilizados, e este solo vai perdendo a sua capacidade natural de produção, de cultivo. Cada vez mais ele fica naquela dependência de insumos agrícolas ou adubos. Tranquilo? Então, isso aí são as principais consequências. Nós tivemos aí, né, a devastação das florestas, né, estão ainda acontecendo, as chamadas florestas equatoriais e tropicais, que existem em larga escala,
ou pelo menos existiu em larga escala, tanto na América Latina, especialmente aqui no norte da América do Sul, como na parte ali centro-africana, onde é um pouco do norte descendo para o centro do continente africano, que está na mesma latitude do norte da América do Sul, especialmente o norte aqui do Brasil, aquilo que nós chamamos hoje de Amazônia. Tranquilo? Então a gente para por aí, só para você entender do período colonial. Na próxima aula a gente fecha esse assunto aí, vendo as principais diferenças entre agricultura comercial, agricultura tradicional, agricultura moderna, agricultura de subsistência. Na próxima aula a gente fecha esse tópico aí com vocês. Tranquilo? Abraços e até a próxima.